Hoje iremos pintar um mar numa tela 50x70. Esse padrão ele é excelente para distribuirmos os elementos do mar. Linha do horizonte, os elementos de montanha, barco, personagens se tiver, ok? Então vamos iniciar com o enquadramento. O enquadramento é fundamental. Eu gosto de traçar linhas horizontais, verticais, enfim, diagonais, mas nesse momento aqui, por se tratar de um mar, que é um tema mais simplificado, vou aqui começar com o enquadramento, que são linhas, mas antes de tudo eu gostaria de mostrar a vocês o material que eu gosto de usar. Carvão Fusain, se encontra em qualquer papelaria, lápis 6B e uma simples borracha já bastante gasta, né? Vamos usar uma régua para primeiro traçar as linhas diagonais. Horizontal, e vertical. Temos aqui 1, 2, 3, 4 retângulos e subdivididos por triângulos, ok? Sendo que o tema a ser colocado ele já está pronto. Eu já subdividi, dando a possibilidade de jogar os elementos aqui. Vamos nós. Aqui está uma foto que eu mesmo fui ao local para tirar. Uma paisagem aqui da minha cidade, em São Pedro da Aldeia. Então, iniciarei agora o processo de distribuição dos elementos. Isto é fundamental. Agora iremos traçar a linha básica que divide o horizonte. A linha do horizonte, na verdade, é a linha que divide o céu da água, o céu da terra. Então essa linha, ela não poderá nunca ser colocada no meio da tela, pois é um erro crasso, considerado pelos grandes mestres da pintura. Ela precisa ser colocada acima ou abaixo. Joseph Turner foi um dos monstros nessa questão de composição dos elementos. Neste momento, eu vou jogando os elementos de montanha ao fundo para criar harmonia. Agora podemos vir com a composição do cais que existe aqui nesse local, tudo desenhado a mão livre para que vocês possam observar como eu trago com leveza os meus traços. Esse é o processo de reflexo na água. Tá, gente? Não confundam sombra com reflexo. Então aqui, vamos dar continuidade ao desenho do barco. Ele é um elemento ouro. Esse é o elemento ouro, onde ele também possui o reflexo.
Olha, eu uso carvão para dar essa ideia. Correto? Iremos então trabalhar esses elementos aqui. Mas tá, normalmente existe para exatamente o barco não sair à deriva a marca d'água, a linha da água do limite do barco. Lá ao fundo, vou acertar aqui a casinha, quer dizer, a mansão que está ao fundo, e não uma casinha. Alguns pássaros. Posso criar alguns outros. Logicamente, esse é um método muito pessoal, ok? Tem pessoas que gostam de desenhar com lápis, porque o lápis é mais singelo, a intensidade fica menos no trabalho, não criando sujeiras. O carvão é preciso ter um certo domínio, de fato, porque ele causa muita sujeira nas mãos, na superfície. Caso queira apagar, você tem que ter um cuidado. Luz aqui, fundamental, deixar logo as marcações. Em seguida, viremos com outra técnica. Esse é um esboço rápido, esse é um esboço onde a gente pode proporcionar a leveza dos traços. A pintura é exatamente isso, ela é subjetiva. Eu preciso observar algumas técnicas. Linha do horizonte, elementos de fundo, elementos laterais, que são chamados de coadjuvantes, e o protagonista. A gente fala de mar, mas o que dá a grandeza de um mar é o barco. Então ele se encontra num movimento de reflexo e em primeiro plano. Veremos isso futuramente quando nos encontrarmos com as pinceladas, com as cores exatas e a distribuição. Nós iremos fazer agora uma técnica chamada de imprimadura, conhecida como queimação. É a base que eu utilizo para poder contornar todo o desenho, fixando, dando uma impressão, imprimindo melhor, todo o processo de carvão, que está aqui bem sugestivo, não tem nada extremamente acabado, correto? E vocês podem perceber que ao acrescentar essa técnica agora, ela vai intensificar os detalhes, a luz e a sombra, os reflexos, enfim. Eu costumo usar duas cores neutras, porque elas não atrapalham as cores que virão futuramente. Uso terra de siena natural ou terra de siena queimada. Puro? Não, eu diluo. Coloco aqui numa tampinha com um produto chamado EcoSolve ou diluente Eco. É um diluente mais leve, menos abrasivo, o odor dele não é tão intenso. Recomendo muito para as pessoas que têm alergia. E eu sou vítima da alergia, evito produtos mais pesados. Somente ele e o óleo de linhaça. Então vamos iniciar aqui a paleta. Agora vou para o fundo, dando um leve contorno aos elementos de fundo, como havia citado. Posso também tirar o excesso do carvão, ó, tá vendo? Lembramos que esse pincel é um pincel zero da Tigre 815, o número dele é 0. Ele é bem fininho, só para entrar nos detalhes dos elementos de profundidade.
Em seguida, quando eu me submeter às áreas maiores, logicamente ganharei tempo com pincéis mais largos. Mas a princípio é isso, ó. Só alguns elementos que eu preciso ganhar detalhe. Pronto, é o suficiente. Agora eu troco esse pincel por um outro tigre, número 6, 8, tanto faz. Ele é muito bom, é um pincel de cerda dura e fixa bastante a pincelada na tela. Ó, faço quase que um trabalho de aquarela na tela, venho esticando as pinceladas, ó, onde estão os tons escuros do motivo, eu acrescento com maior intensidade a aguada. Isto é uma aguada. Posso fazer também alguns acertos na hora da imprimadura. Por quê? A minha forma de trabalhar, vocês observam que é bem leve, é bem solta, é despojada, pelo sentido de que eu preciso ter só como influência o meu motivo. Eu não preciso brigar com a fotografia, o artista não precisa brigar com a fotografia. Bem, cada um possui seu estilo, mas a minha forma de ver a arte, ela é bem subjetiva. Você pega o tema, interpreta com a sua técnica, a sua disponibilidade de conteúdo e vai aplicando até conseguir o termo máximo de equilíbrio no seu trabalho. Muitos marchands utilizam o termo fatura, é quando o quadro se dispõe a uma técnica totalizada entre equilíbrio, harmonia, toda a temática em si, a cromacia, enfim, uma série de questões que um quadro possui para que ele se enquadre e adquira um mais alto nível na sua temática. Nesse momento estou nesse cais, dando a base. Não é uma cor definitiva, entenda bem. Esse é só uma queimação, imprimadura dela. Primeiro eu venho jogando toda essa base tranquilamente. A pintura, dentre muitas técnicas, podemos sim modificar, corrigir. Por isso que existe um tempo hábil de concentração sobre a sua tela. Nada de ficar horas a fio. A mente satura. Somos humanos, somos normais. A nossa mente cansa. Principalmente quando eu trabalho retrato, uma paisagem mais complexa, outros tipos de figurativo, não se deve ficar por horas a fio. A cada meia hora, 40 minutos, levanta um pouco, tome um café, relaxa a tua mente por 3 minutinhos, 5 minutinhos. Será o suficiente para que você venha com ela descansada, aplicando novamente todo o processo, dando a pincelada, fluindo naturalmente. A pintura requer inspiração, a pintura requer momento legal, mas para isso é preciso desenvolver alguns conceitos, algumas práticas de comportamento que com o tempo a gente vai adquirindo. Essas são pinceladas verticalizadas. Por quê? Eu estou tentando dar aqui
uma suavidade no reflexo do barco. Ah, vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Esse é o avanço das pinceladas. Eu costumo dizer para os meus alunos que o início de uma pintura é como uma obra em nosso lar. Não se começa pelo acabamento, não se começa por detalhes chiques na construção, e sim pelos cascalhos, pela quebradeira. A princípio é tudo muito estranho, a princípio é tudo muito esquisito, mas que a segurança e o processo natural, com a obediência do que deve ser feito, o sucesso será garantido. Então não se preocupe com o que pode acontecer. Vou mudar de pincel, vou com um pincel mais largo. Agora eu pego um pincel bem macio, um pincel Tigre da linha Victoria, né? Uma linha mais fina da Tigre. Vamos aqui dando pinceladas na horizontal, intensificando o pigmento do barro nesse processo de queimação. Próxima fase, entraremos com as cores. Pronto, agora esse é o momento da coloração do trabalho. Já passamos pelas fases de risco, onde distribuímos os elementos, né? Queimação, que foi exatamente fixar, imprimir a ideia do que será pintado na tela. E nesse momento iremos colorir. Pegamos aqui um céu de fim de tarde, é um céu onde as nuvens começam a ficar levemente arroxeadas, né? Com o próprio sol se pondo, dando toques amarelados. Então vamos apresentar um pouco do material que eu gosto de trabalhar. Para iniciar, gosto muito de usar essa série de pincéis. Pode ser da Tigre, da Condor, enfim, a marca aí que preferir, né? Então esse pincel ele serve da dura para fazer a parte inicial, fechamento, a primeira demão. Para a fase de acabamento, os detalhes, eu já mudo, uso de cerda, mais de seda sensível. É um pincel até por sua vez mais caro, mas ele dá um acabamento também com mais riquezas de detalhes. Então nós vamos agora para a fabricação das cores, correto? Nesse momento, iremos à fabricação das cores na paleta. Eu já arrumei aqui um passo a passo, como vocês podem ver, né? O branco, ele é uma cor neutra, ele fica dividido aqui entre as frias e as quentes. Então coloquei para cá sombra queimada, terra de siena queimada, carmim, vermelho chinês, um laranja de cádmio, um amarelo claro e o ocre. Gosto muito dessas cores, tá? Para poder fazer a mistura total. Então entro para o lado frio, que é o azul cobalto, azul ultramar, verde esmeralda e o azul celeste. Gosto muito de usar logo um pouco desse óleo chamado óleo de linhaça. Esse é o óleo de linhaça, onde eu gosto de trabalhar um pouco nas cores, só para dar um leve corte, uma maciez no pigmento na goma, na verdade, né? Na espessura da tinta. Então vamos nós. O azul, com um pouco do carmim, fazer um roxo. Esse roxo, quase indo para o permanente, começa a clarear para ver o que ele vai me propor na paleta. Posso também fazer com cobalto aqui, ó, um azul ultramar no cobalto, com uma pitada de vermelho chinês. É um outro tipo de roxo. Poderei brincar também. A
acrescento um pouco de branco só para ver e perceber os tons, como é que vão mudando sutilmente. Farei aqui um pouco de laranja, com ocre e vermelho chinês, e posso colocar na pontinha um amarelo claro, só para observarmos a gradação, né, o processo de mistura da cor, como que ela vai sutilmente modificando. Nesse momento, iremos agora para a aplicação das cores. Jogar um pouco desse roxo no céu. Já vou automaticamente nesse momento cromatizando com a iluminação do pôr do sol. Já vou projetando aqui uns sopros de luz no céu para que eu possa enxergar um pouco da movimentação e da perspectiva de luz. Percebam bem que eu já vou cromatizando e criando os efeitos de roxo e de amarelo, suavemente alaranjado. Isso aqui se trata de uma composição complementar. Um roxo na escala, ele passa a ser o tom complementar do amarelo e vice-versa, o amarelo do roxo e o roxo do amarelo, sendo que a passagem entre eles será de forma gradativa, suave, sem muito peso, para que elas não se intensifiquem, né? E não podem ficar intensificadas devido à composição, senão ela grita demais. Esse é um processo de profundidade. Não posso trabalhar com pigmentos muito intensos. Elas precisam, né? Elas têm muito que está na tela composta, porém ainda necessitando de outras áreas do quadro. Por isso que a base que a gente dá em determinado local, a gente só usa da teoria de que as cores que estão ali nós iremos tentar, né, distribuir por todas as áreas para depois tirar uma conclusão para reforçar esse equilíbrio cromático, ok? Observe agora nesse momento em que eu vou aplicando o roxo para equilibrar com o amarelo. Já foi aplicado nas partes altas, apliquei o amarelo, sutilmente alaranjei, né, para que haja um contraste legal na hora de eu iluminar, jogar a arte final, que é a força da luz. Aí eu venho cromatizando. Observe que eu vou pincelando o amarelo com o roxo. Interessante que eu coloco a cor, que a gente chama de cor magra, mais lisa, que se eu empastar mais, ela vai misturar de tal forma e terei que esperar muito até ela secar para que eu venha aplicando uma nova fase na pintura. Então já vou ganhando os detalhes e os movimentos da nuvem. Isso já é um fundamento, já é um outro fundamento da pintura que você precisa trabalhar, que é o desenho. E vejam que a fórmula de sair pinceladas minúsculas não é dando peso, segurando na pontinha. Eu tenho que desconstruir a minha fórmula de aplicação, ó. Por isso eu consigo dar leveza, né, a essas pinceladas. Se eu colocasse aqui na frente, não ficaria, não conseguiria com tal aplicação. Nesse momento venho cromatizando o amarelo com o roxo. Como eu já falei, ambos são cores complementares. Bem, já pintado o céu, dada essa primeira demão, que já é o suficiente, tá? Nós iremos agora para essa montanha. Essa montanha aqui que é basicamente um terceiro plano, né? Ainda, né? E vamos jogar o pigmento nela aqui. Agora eu vou fabricar o tom de verde para a profundidade. Eu gosto muito de buscar o pigmento misturado,
cores puras eu evito bastante, principalmente nesse momento onde eu vou trabalhar a distância no quadro. Então lá atrás eu gosto de criar as minhas misturas. Então eu vou aqui misturar o ocre com o azul cobalto, vou fazer um verde junto com o amarelo de cádmio, claro. Ó, veja bem que eu posso também acrescentar um pouco do azul ultramar. Olha que bacana, fiz uma escala de verde misturada e complemento com terra de siena queimada para que eu possa ganhar profundidade. É a cor complementar desse verde. Vai ficar o verde mais escuro aqui para eu aplicar nas partes claras, as partes escuras de profundidade. E aqui o amarelo ocre com o cádmio, né, acontecerão as luzes. Nesse momento, iremos aplicar a profundidade da vegetação na parte de trás da montanha. Agora venho com a aplicação do amarelo mais claro, porque aqui é um gramado, na verdade. Se trata de uma fazenda. Essa aplicação de fechamento é só para que eu possa ter noção de onde posso colocar a luz e a sombra. Depois eu venho com os detalhes com mais riqueza. Isso aqui é uma vegetação baixa, próxima a pedras, no mar, então ela se escurece mesmo naturalmente. Aí depois eu venho com mais riqueza de detalhes. Isso é só para esticar a tinta na tela. Dessa primeira aplicação, para um pouco, porque ao fundo nós temos uma casa, ou seja, uma fazenda. Nesse momento aqui eu vou aplicando a cor de fundo, que é o gramado, e também fazendo a separação com a vegetação mais próxima, que nada mais é aqui um claro e um escuro que eu estou jogando dos verdes, sempre com terra de siena queimada dentro do verde, o amarelo. Finalizando aqui mais uma etapa dos detalhes da montanha, eu venho só fortalecendo aqui as pinceladas para criar um movimento de árvores ao fundo, né? Onde eu criei a parte clara, que é o gramado, essa aqui que são as árvores na frente, né? Que elas estarão separando, né?
a parte de trás com a parte da frente. Esse é o limite da montanha, né? Desta fazenda, onde futuramente entraremos com a água. Mas eu vou aqui fortalecendo, dando essas pinceladas para finalizarmos aqui essa etapa da montanha. Lembrando que todo esse processo, como eu já citei anteriormente, a gente vai fazer uma análise final, sempre faremos uma análise final, se será cabível ainda alguns retoques, algumas coisas, porque existem mais outras fases ainda a serem analisadas no trabalho. Mas antes de iniciarmos a pintura do mar, eu gostaria de mostrar para vocês, com a câmera frontal, algumas pinceladas que pude dar aqui para exatamente a gente definir um pouquinho do que é a montanha, a fazenda, né? No caso, e o céu. Observe aqui que eu apliquei um pouco das cores roxas, né? Com pinceladas sobrepostas aqui do amarelo, fazendo uma gradação de céu. E a profundidade do verde com um gramado mais claro, né? Observe aqui com a câmera frontal que dá para ver o detalhe. Nessa pincelada aqui eu deixo um pouco mais de tinta só para causar um efeito, e vou descendo com uma pincelada meio diagonal, caindo aqui. Logicamente, isso é uma pincelada ainda que não está definida, posso voltar aqui tranquilamente. Como eu já falei para vocês anteriormente, a pintura a óleo ela é muito plástica, você tem a liberdade de ir e vir a qualquer momento, tá? Então, essa era a explicação que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Nessa fase aqui. Então, agora nós iremos trabalhar o mar, com pinceladas horizontais, e aproveitando as cores que eu já utilizei no céu, um pouco da montanha, eu preciso fazer esse equilíbrio. É por isso que a harmonia do quadro é fundamental, as cores bem distribuídas neles, né? Vou trabalhar novamente com esses pincéis de cerda dura, tá? Cabo amarelo, eu acho ele maravilhoso. Número 8, número 12, número 14, 20, enfim, vai depender da sua necessidade. Eu posso esticar mais, quanto maior o pincel, posso esticar com mais agilidade a aplicação das cores na tela, ok? Bom, vamos aqui à mistura das cores na paleta. Esse é o roxo que eu misturei para colocar no céu. Os laranjas aqui com terra de siena, o vermelho chinês com ocre, amarelo claro, enfim, o próprio amarelo com branco. Só que tem uma novidade na paleta. Peguei o verde esmeralda, acrescentei um pouco do branco, só para ver um pouco da mistura dele acontecer, porque faremos uma composição aqui para colocarmos no céu. Veja bem, o roxo que está no céu, né, com a sua complementar, e um toque desse verde, olha que beleza. Vamos às pinceladas, lembrando que elas precisam ser horizontais, ó. Ajeito o horizonte primeiramente com esse pincel menor. Coloco o roxo com um pouco da cor do céu, que é um pouco desse amarelo, um pouco desse laranja dentro do pigmento do roxo, só para complementar, tirar a pureza do tom, e venho pincelando, olha, horizontalmente. Olha como é que ela vai ganhando uma composição, um equilíbrio cromático, uma semelhança com os tons do céu. E por último, poderia acrescentar umas pinceladas de amarelo, de laranja, exatamente para causar o equilíbrio final, ó. Aumento o pincel nesse momento para eu ganhar mais superfície na pincelada. Observe que nesse momento as minhas pinceladas
elas começam a livrar um pouco as estacas, né, que sustentam o cais. Esse elemento aqui é bom livrar porque ele já está bem desenhado e a sua pincelada basta obedecer entre os vãos, né, das estacas, a pincelada do marco vai dar tudo certo. Assim vou aplicar todo o marco nessa pincelada horizontal. A gente vem fazendo essa primeira demão também no cais, correto? Já temos uma cor básica nesse marco. Podemos observar aqui que essa é uma pincelada só para encontrar basicamente o equilíbrio com o céu. Depois veremos com mais detalhes. A seguir, iremos dar uma pincelada nesse cais aqui também, que é começar a fazer o contraste dos elementos que está atrás e que está na frente. É preciso isso aqui agora nesse momento, ok? Pronto. Forrei aqui na minha paleta um laranja. Fabriquei esse laranja do vermelho chinês e um amarelo de cádmio, claro. Fiz um laranja e peguei um alaranjado puro para dar um pouco de luz, ok? Esse laranja aqui, acrescento ele ao azul ultramar, ele vai ficando uma cor de madeira envelhecida, olha que legal. Também podemos utilizar uma técnica bem simples, que é pegar a cor. Eu, como gosto muito da escola da mistura de cores, eu prefiro esse primeiro passo, mas tem um segundo passo, que eu pego terra de siena queimada, um pouco de azul cobalto, olha lá como é que é abreviando o caminho, olha só, olha lá, o mesmo tom nós conseguimos. No caso da sua escolha aí, essas duas bases irão para a profundidade das estacas, né, da parte da madeira do cais. Nesse momento, aplicando a base do cais, os tons alaranjados com o seu complemento azul. A parte superior, só clarear esse próprio tom. As estacas. A jogada será sempre essa. Eu quero escurecer um pouco mais, utilizo mais azul dentro do laranja. Ele vai chegando a uma gradação de marrom, sombra queimada, até ele criar um preto cromático, um preto através do laranja e azul. Eles irão ficar bem tensos, né? Para que você consiga a profundidade exata. E aqui eu já posso proporcionar um certo reflexo das estacas, né? Finalizando aqui umas pinceladas, deixando uma marcação para que eu possa depois só fazer uma análise final, né, do acerto. Dando mais luz ao lado desse reflexo, desse mar. Essa é uma fase só de colocação dos elementos, ok? A seguir, para o barco. Vamos agora captar a seguinte questão: o barco está sofrendo uma sombra porque a luz ela vem do fundo, então ele precisa estar na sombra. Essa sombra precisa ser cromatizada de uma forma em que ele fique, né, contrastando com o reflexo que vem do céu batendo na água. Vou buscar aqui umas cores roxeadas, uns cinza meio arroxeados para aplicar. Agora vamos fazer uma aplicação nessa superfície aqui, no corpo do barco, jogando os cinzas para que ele esteja
já faro na sombra. Faço uns leves contornos aqui, uma pincelada difusa, porque eu não posso a palavra, né? Essa contorno. Faço umas leves nuances aqui de sombra, umas mais intensas. Posso dar uma esquentada também, um pouco do ocre, do amarelo, olha, veja bem. A linha alta do barco eu mudo o pincel, com um pincel menor, o vermelho, com um pouco da terciária, que é o laranja com azul. Fiz aqui uma profundidade. Na verdade, eu complementei o vermelho, que eu posso então ganhar esse efeito de profundidade. Nesse momento, estou dando umas pinceladas de envelhecimento aqui, um tom de ocre dentro do roxo claro, né? Para que eu possa ganhar então a profundidade do casco do barco. Depois a gente vem corrigindo a anatomia também, com todo esse processo de envelhecimento. O ocre é uma cor ótima para isso. Pego as partes escuras aqui, ó, o vermelho, jogo também um pouco de verde esmeralda dentro do vermelho para também ajudar nessa profundidade, dando complemento dele, né? Da rede eu jogo um roxo mais profundo para dar a sombra e venho clareando branco, um toquezinho do amarelo bem sutil, que o branco não pode entrar puro na cor. A cor precisa estar sempre branca, está sendo refletida por algo, e eu passo a ganhar o que? A profundidade. Vamos considerar que essa fase seja um fechamento. Essa é a fase de fechamento dos efeitos. Algumas áreas eu deixei um percentual maior de detalhe, outras não. Os detalhes agora entrarão com riqueza, correto? E essa é a primeira de mão de todo o trabalho. A gente para um pouco, o correto é dar um descanso no material, um descanso na tela, né? E em seguida entraremos com a riqueza, a destreza de todos os cantos do trabalho, né? Buscando luz e sombra, pinceladas com mais detalhes, que é para poder crescer definitivamente. Isso é um trabalho de mar, é um trabalho com a busca mais impressionista, com pinceladas soltas, e vamos que vamos. As próximas etapas daremos um efeito maior para que a gente possa observar. Pronto, entramos agora na parte final do quadro.
misturei mais uma vez o roxo, que é uma cor secundária. Coloquei um pouco do carmim só para deixar um pouco mais violeta aqui em alguns cantos. Preparei um laranja mais forte, mais avermelhado. Peguei o alaranjado com o amarelo. Já deixei aqui ao lado também um azul cobalto com amarelo claro, para depois entrar também na montanha. Então essa é a escala. Dessa mistura aqui, eu entrarei no céu, os detalhes da montanha, no mar e o barco, definindo todo o trabalho. Entrando agora um pouco mais de brilho no céu e definindo essa iluminação. Veja que as pinceladas são bem ricas, ganhando impacto, ganhando o volume, que a pintura a óleo ela necessita de alguns momentos darmos essa textura e para a gente alcançar, né, o brilho ideal. Há quem gosta de pinturas mais lisas. Lógico, como eu já falei, a arte é individual. Mas na pintura dos grandes mestres, os grandes, como Velázquez, Rembrandt, sem citar o impressionismo, que aí eles gastaram tinta à vontade, nas partes iluminadas eles deixam textura exatamente para criar um volume. Isso é uma técnica. Entrando agora nessa fazenda, nessa parte da vegetação, vem com amarelo um pouco do ocre, o amarelo claro um pouco do ocre, para ganhar mais vibração aqui, com cuidado, logicamente, porque isso é um plano intermediário. Não posso vibrar demais, senão eu perco a perspectiva. É outro detalhe. As pinceladas são justamente para criar um plano de separação aqui, né? Que é a vegetação mais baixa, a vegetação mais alta. As cores terras são ótimas para acrescentar na vegetação em distância, né? Vamos agora para o mar. Dando esses pequenos detalhes e essas pinceladas horizontais, vou finalizando aqui o processo de movimento do mar. Chegando ao primeiro plano com mais detalhe, mais riqueza. Esses detalhes aqui são bem de segunda de mão, uma aplicação assim que eu gosto de dar para definir o que eu pretendo com perspectiva. Vou pincelando até o primeiro plano. Aqui começarei com mais riqueza, com mais detalhes, né? Dando um contraste entre a cor do barco e o mar. Isso existe no motivo, o cais e o mar, tá? Veremos isso com essas pinceladas. Nesse momento aqui estou tentando dar umas pinceladas para finalizar esse mar. O reflexo aqui do cais, entrei com essas pinceladas cromatizando para ajudar no reflexo, dando um movimento. Percebo que eu começo a pegar um pouco da cor do céu e jogar na água sutilmente os amarelos, os laranjas mais claros e venho para esse ponto. Esse ponto de primeiro plano, as pinceladas são mais largas, exatamente para buscar o olhar do observador. Bem, parar aqui, vou para o barco. Agora venho com vermelho chinês com um pouco do laranja, intensificando um brilho.
Preste atenção que as minhas pinceladas agora vão começar a surtir o efeito de volume. Ganhando a vibração do tom no primeiro plano, começando a causar uns envelhecimentos, ó, um amarelo ocre dentro do cinza que já estava no corpo do barco, ó. Com esta profundidade eu começo a ganhar mais efeito no barco. Nessa linha que divide a marca d'água, que é o corpo do barco, né? Eu preciso aplicar um pouco do tom mais escuro aqui. O corpo do barco para com a água, eu aplico um tom mais escuro. Estamos nesse momento agora finalizando o trabalho com essas pinceladas aqui, onde eu usei o laranja com um pouco do azul para fazer as estacas, peguei a própria cor, joguei na água com essas pinceladas verticais. Depois vi com a cor do mar, trabalhando entre elas aqui, ó, pode observar que eu pincelei para fazer um movimento. E vim trazendo exatamente o pigmento que está no céu, comecei a jogar na água. Nesse primeiro plano, vocês podem observar que eu pincelei no roxo que está em cima, com um pouco do verde esmeralda, deixando a pincelada com o movimento na água, sempre horizontal. Lembrando que ela nunca poderá ficar diagonal, certo? Senão perde o equilíbrio. O trabalho de 90 graus é fundamental. Ó, a pincelada. No barco, utilizei o vermelho com um pouco do laranja para dar esses brilhos, ó. A água, peguei o tom mais claro do mar, que são esses daqui, para dar esses toques, ó. Os pequenos toques para poder a gente ganhar o movimento, ou também poderei usar um pouco da espátula. O barco possui algumas estacas, alguns materiais os pescadores costumam deixar. Essa é a corda que fica amarrada, ó. Reflexo. Observem que aqui perto existe uma outra estaca, ó, que é a que vai amarrar. Estará dentro d'água. No motivo nós temos dois pássaros ali, um aqui, ó, na verdade são algumas gaivotas encolhidas, elas estão ali na estaca. Como elas ficam próximas aos barcos, elas esperam a oportunidade para fazer a sua caçada. Finalizando aqui as pinceladas horizontais do cais e do barco, cromatizei aqui com o primeiro plano, que é um outro tom mais intenso. Dei o detalhe de luz no barco sobre o vermelho que estava com a complementar, que é o verde. Coloquei um pouco de vermelho, laranja e branco, acrescentei por essas bordas do barco. Terminei o reflexo, as gaivotas, fiz um roxo
mais profundo, um roxo mais escuro. Iluminei as partes altas, que era para dar o volume nas gaivotas, e o reflexo da estaca. Pronto, finalizado o trabalho.